Vamos lá, né, gente? Então, primeiramente, mais uma vez, bom dia, né, a todos e todas que estão aqui. E aí, como eu falei, eu preciso bastante da participação de vocês hoje na nossa aula, para que a gente possa fazer uma aula, né, mais interativa e tem algumas questões para a gente estar pensando. E aí eu lembro, né, das nossas aulas de antropologia, que nós já tratamos de buscar uma definição para a antropologia, a cultura, né, conceito de ser humano, humanidade, homem, como essa humanidade, né, como as pessoas, os seres humanos, né, e nós, homo sapiens sapiens, evoluímos e chegamos até aqui. Também tratamos de pensar como é o funcionamento da cultura, quais são os seus elementos, né, como essa cultura ela vai, né, girando, se desenvolvendo. E aí hoje, né, vamos pensar mais especificamente, né, no Brasil. Né? E aí também pensar essa constituição de nação brasileira, né? Como é que nós, brasileiros, né, que somos, nos constituímos, né, enquanto uma nação, né, enquanto um povo, e também como é que as questões étnico-raciais elas estão diretamente correlacionadas, né, a essa construção, né, dessa brasilidade, né, dessa nação brasileira, né, dessa identidade, né, enquanto brasileiro. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar, porque a construção do nosso país, ela tem aí uma relação, né, com as questões étnico-raciais, uma vez que, como todos nós sabemos, né, a gente tem aí uma produção e uma construção de nação que está embasada num processo de colonização e escravização, tanto dos indígenas que aqui estavam, como, né, dos negros africanos, da população negra africana, que foi trazida para cá. Então, a gente tem, né, um elemento fundamental para que a gente comece a pensar como se deu, como ocorreu esse processo, né, de constituição, né, como é que realmente o Brasil, esse Brasil atual, né, ele foi então se constituindo, né, enquanto uma nação, a nação brasileira. E aí vem a primeira pergunta, né? Afinal, o que é o Brasil? O que é que a gente chama de Brasil, gente? Para vocês, o que é a ideia de Brasil? O que é que a gente poderia chamar de Brasil? É uma pergunta, viu, gente? Por isso que eu preciso da participação de vocês. Afinal, o que é esse Brasil? O que é que a gente está chamando assim de Brasil? Né? O que seria o Brasil? Eu acho que pode ser, tipo assim, considerado uma nacionalidade, até porque mas é uma mistura de culturas e de indivíduos que eram para ser aceitos, até porque existem várias delas e todas delas formam o Brasil. Massa. Então a gente tem aqui um elemento, né, cultural, um elemento também, né, como você traz, populacional, né, diferentes populações habitando o mesmo território. O que mais, minha gente? Vamos lá. Mais alguém? Nossa, tem uma colega aqui. Gente, eu tô vendo aqui no zap do meu celular que tem uma colega que tá pedindo para entrar. Pede para entrar novamente. Então, que aqui não apareceu a solicitação. Já entrou, Antônio? Já? Pronto. Então, como, como o Lucas bem falou, né, assim, é isso mesmo. Eu acho que você traz esses elementos, né, populacionais, das diferenças. Isso, eita, que eu está movimentado. Isso também gera, né, um processo de nacionalidade. Afinal, né, a gente não pode, né, deixar de lado os aspectos, né, geográficos, né, então, geográficos e territoriais, que demarcam um determinado espaço geográfico, né, para que a gente viva. Né, e as pessoas que vivem nesse determinado espaço geográfico, né, que é o Brasil, são brasileiros e fazem parte de uma nação. E aí vem uma outra reflexão, né?
E aí eu pergunto para vocês, assim, qual foi a história ou a história do Brasil que contaram para vocês, né? E aí eu peço, por exemplo, vocês lembrem lá do ensino infantil, do 22 de abril, o que era que diziam para a gente? O que é que contavam para a gente? Como foi que a gente aprendeu a história do Brasil? Os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500 e tinham índios e ofereceram coisas para eles em troca de outra coisa. Essas histórias assim de sempre. Que mais que, por exemplo, né, complementando, que eles estavam indo para as Índias e se perderam muito e chegaram no Brasil assim ao acaso, né? Descobriram o Brasil, né? Então a gente vai observando, né, que esse é um tipo de história, né? É um tipo de história com H, ou seja, é um tipo de história que tem aí, a gente vai estar no processo narrativo historiográfico, né? Então, esse história com H. Então, é essa história que a gente aprende, que é uma história oficial, que é uma história que foi construída, né? Que foi sendo colocada nos livros, que foi sendo ensinada, que foi sendo repassada, né? Nas escolas, para a gente. Tanto é que, por exemplo, dia 22 de abril tinha algum tipo de comemoração, né? Também depois tem o Dia do Índio, né? E aí você vai vendo todos esses processos, né? Que giram em torno de uma história, que é uma história, né? Oficial. Só que aí tem essa história com E, né? Que é sem o H e o I. É uma história, né? Uma história no sentido mais de a gente também pensar, né? Como houve processos narrativos, né? Que foram aí também apagados, que foram negados, e que muitas vezes essas histórias, né, essas narrativas, né, que não são oficiais, elas circulam outros espaços, né? São outras formas de ver como, né, esse Brasil, né, essa nação brasileira foi se constituindo em seus contextos históricos e sociais. Então é muito importante, por exemplo, que a gente vá observando, né, que essa história oficial, ela muitas vezes, né, pode e vai, né, criando uma narrativa que não condiz com a realidade, ou seja, a ideia de descobrimento, né? Então, assim, a gente vê hoje que não teve nada de descobrimento, uma vez que nós podemos observar que as caravelas portuguesas, elas já tinham aí, né, uma tecnologia significativa, né, frente ao período que se encontrava. Isso, né, implica também a pensar que Colombo já tinha estado, né, no norte da América. Então, você vai vendo que essa história oficial, ela muitas vezes soa, nossa, esse negócio é meio estranho, né? E aí, quando a gente vai pensar na história, realmente, você vai ver que essa narrativa, né, da, da história oficial, ela pode ser, né, e aí é o que a gente está vendo hoje na contemporaneidade, né, recontada. Entender que, por exemplo, né, nós tivemos um processo de invasão, né, e aí como a gente viu nas aulas anteriores, né, processo de invasão, como assim, Antônio, né? Processos de invasão de povos europeus nos territórios americanos, né, e quando eu estou falando aqui americano, eu estou falando de toda a América, né, seja ela do norte, central ou do sul, que, antes de mais nada, teve aí, em especial nas Américas Central e do Sul, processo de exploração, né? Ou seja, a expropriação material desses lugares, a expropriação cultural, né? O apagamento das culturas, como nós vimos na aula passada, processos de aculturação, né? Processo de genocídio, né? Que foi a morte, né, de pessoas que já estavam aqui, ou seja, as populações indígenas que já estavam aqui, né? E aí, seja por agentes, né, de violência física ou mesmo por agentes biológicos, né? Porque quando a gente vai observar, a grande maioria dos indígenas morreram, né, por conta de patógenos que eles tiveram contato, né, frente à chegada dos portugueses.
O que mais? Também, como a gente falou, o processo de etnocídio, que é esse processo de aculturação, mostra as culturas. E aí você vai vendo todo esse processo que não tem nada de tão bonitinho como nos contam, né, quando a gente está lá no ensino infantil, né? Que foi uma descoberta e que foi uma coisa legal e tal. Tem esse giro, como é que eu posso dizer? Esse giro de fantasia aí também, né? Nesse sentido. E aí, eu trago para a gente pensar, né, dois teóricos, né? Um teórico e uma teórica, que é o Kabengele Munanga e a professora Nilma Gomes. O que acontece, né? Esses dois teóricos, eles vão dizer que o Brasil, né, é, antes de mais nada, um país, né, de encontro de culturas e de civilizações. Então, quando a gente fala de um Brasil, quando a gente fala do nosso país, é importante que a gente tenha essa percepção dessa base, né, desse encontro de culturas, né, e de civilizações, né, de outras civilizações que aqui chegaram e aqui nesse espaço, né, territorial e geográfico, né, se fizeram, se construíram, né, se relacionaram. Eles diziam o seguinte, né, abre aspas, aprender e conhecer sobre o Brasil e sobre o povo brasileiro é aprender a conhecer a história e a cultura, né, de vários povos que aqui se encontraram e contribuíram com suas bagagens e memórias na construção deste país e na produção de uma identidade brasileira. Então, gente, quando a gente está pensando assim, por exemplo, vamos entender o Brasil, né, vamos buscar fazer essa análise histórica e cultural. Os professores, o Kabengele Munanga e a professora Nilma Gomes, eles vão dizer, olha, você quer entender o Brasil, você tem que entender um pouquinho, né, as matrizes culturais que aqui estão. As matrizes culturais, né, de diversos outros territórios, né, e de pessoas que aqui chegaram e se encontraram. Desde as matrizes que já estavam aqui, como a indígena, a europeia que veio, né, e teve esse processo de encontro, né, de invasão desse território, a matriz africana que chegou posteriormente, né, as matrizes árabes, judia e asiática. Né? Então você vai vendo que quando a gente vai observando esse processo de construção, né, do Brasil, da nação brasileira, você vai vendo que todas essas matrizes culturais, né, por exemplo, somente com exceção da indígena, que é uma matriz cultural própria do território que aqui já estava, né, todas essas outras elas vieram, elas foram chegando. E aí, nesse chegar, nesse vir, né, encontraram aqui, né, um lugar, um território para, podemos dizer assim, se desenvolver e praticar, né, os seus processos culturais. E aí, lógico, é interessante que aí a gente vai fazendo links, né, com as outras aulas. Por exemplo, na aula passada, nós falamos dos processos de mudanças culturais. E aí, é interessante que a gente observe o seguinte, poxa, se eu estou tratando, por exemplo, de uma matriz africana, né, em frente a um contexto de um novo território geográfico, de novas questões, né, sociais, não é que a gente vai observar que a mesma produção cultural, ritualística, né, de religião, de crenças, de comida, né, chega no Brasil e continua tal como era, né, em território africano. Não, a gente vai ver naquele processo, né, de mudanças culturais, né, ou seja, a cultura, né, continua, mas ela também vai absorvendo, né, e vai criando e vai, né, se modificando, né, a partir do momento que ela aqui chega. Então é interessante que a gente vai também fazendo já esse link com a nossa aula passada para a gente começar a entender que houve mudanças, né, culturais, e essas mudanças culturais elas vão aí sendo geradas a partir de uma série de questões, tanto internas, né, como processo de mudança em rituais, mas também externos, né, uma vez que pessoas de uma determinada cultura saem do seu território, vão para outro, e aí dentro desse outro território, né, que estamos aqui a pensar no caso do Brasil, né, está aí atravessado por uma série de questões, né, vai havendo esse processo de mudanças, né, dentro da cultura. Então,
como a gente viu, né, a história do Brasil, né, que foi ensinada tradicionalmente na escola, foi então sistematizada por uma historiografia oficial. E aí cabe a nós, né, muitas vezes, para que a gente entenda, né, esse Brasil de hoje, né, esse processo, que a gente reveja essa historiografia oficial e veja que algumas coisas não são tal como a gente viu e estudou, né, dentro da escola. E aí, já que estamos falando de história, vamos começar aqui, né, a pensar um pouquinho sobre esse processo de história e talvez assim, até mesmo fazendo rememorando as aulas que nós tínhamos enquanto éramos crianças, estávamos na escola, e vamos tentar aqui reorganizar isso, né? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que observar é que é a seguinte, né? Quando os portugueses aqui chegam, eles vão, né, antes de mais nada, né, se considerar os descobridores dessa terra. Então, parece que... E aí, né, relembrem aulas passadas que é a questão do encontro, né? A gente até teve uma aula, a gente falou sobre esse processo quando a gente discute com a questão do Malinowski, né? Por exemplo, como a questão da antropologia de gabinete, né? As pessoas não irem os antropólogos não irem para o campo, mas isso mesmo sendo uma questão mais recente, mas é interessante esse ponto, né? Então, você vai observar o seguinte, quando os portugueses chegam aqui, né? Primeiro, a terra já estava ocupada, né? Por diversos povos e etnias indígenas. Então, os povos indígenas já estavam aqui. Então, não era uma terra sem ninguém. Não era uma terra, né, um espaço desocupado. E quando os portugueses chegam, eles vão se considerar aí os descobridores. E aí essa ideia, né, já vai também gerando, aí parece que a gente já está até vendo, né, os livrinhos de história, né, como a gente estudou. Então, nós vamos observando que os povos que estavam aqui, os povos indígenas, né, e suas diversas etnias e diversos grupos, né, foram sendo relatados esses modos de vida, né, foram sendo relatados através das cartas de viagem, dos livros, né, e como era que essas pessoas, né, eram relatadas. E aí eu peço que vocês, é interessante, né? Eu sempre estou puxando as aulas anteriores. E aí, a gente vê, literalmente, uma questão etnocêntrica. Por quê? Como é que esses povos que estavam aqui, né, eles viviam? Né, eles estavam aqui vivendo, né, sobre a sua cultura, né, sobre os seus processos culturais, né, e processos rituais também. Mas aí vem uma pergunta. Como é que esses povos, né, foram relatados dentro dessas viagens? Né? Primeiro, como um povo atrasado, gente que andava nu, e aí é muito interessante, né? Você vai vendo aqui essa imagem, essa é uma imagem típica da Europa, né? Da Idade Moderna, dos 1500, 1600. E aí, como é que eles foram relatados? Como um povo atrasado, que eles andavam nus, não que realmente andavam, adoram, ainda bem que a gente toma banho por causa disso. Eram canibais, que praticavam sacrifícios humanos, que não tinham uma religião, né? E quando a gente está falando que não tinha uma religião, a gente não está falando de religião, a gente está falando exclusivamente, né, da perspectiva cristã, católica, apostólica romana. E adoravam espíritos da natureza. E aí os povos europeus, eles começaram a se perguntar se realmente, né, essas pessoas, esses povos indígenas, eles eram realmente humanos. Então, vejam, né, como a questão etnocêntrica foi tão forte ao ponto, né, de você ter esse questionamento se os povos indígenas eram humanos, né? Então, é um tanto quanto interessante no sentido da gente estar fazendo essa análise, que a gente observa aqui. Olha só, gente, a humanidade dos indígenas, né, foi um motivo de preocupação, tanto de ordem religiosa, como de ordem, né, científica, entre os séculos XV e os séculos entre o século XV, XVI e XVII, né? O que acontecia? O que é que precisava, né,
o que é que estavam girando aí, dentro dessa perspectiva europeia, né, desse mundo civilizado, né, desse mundo aí que, dentro de uma perspectiva que, como nós vimos, né, em outras teorias, teria, né, chegado num processo de civilização ou civilizacional, né, mais amplo, e aí seria a base para se pensar outras civilizações, outros processos culturais e de civilização. O que aconteceu, né? Chegaram a pensar, né? Então, assim, dizer se o indígena ele era humano ou não foi uma questão. E aí, esse processo, né, assim, dentro dessa questão europeia, ela só se acaba, né, vamos dizer assim, quando o Papa João Paulo III proclama a bula Sumilis Deus, né, dizendo que os índios também são filhos de Deus. E se eles são filhos de Deus, né, eles são seres humanos. Então, é muito interessante como esse processo, né, nos mostra, né, aí uma clara perspectiva, né, etnocêntrica, de como, né, esse lugar da cultura, né, foi, antes de mais nada, né, colocado para ver o outro, para analisar esse outro, né, esse outro que é o indígena, esse outro que está num novo mundo, esse outro que não tem os mesmos costumes que nós temos, né, então a gente se veste, eles andam nus, então a gente come de garfo e faca e eles comem com a mão. Então, vejam como é, né, esse processo cultural. Então, nesse sentido, é muito interessante, né? Se a gente disse que o problema indígena ele foi resolvido, no sentido de dizer que os índios são seres humanos, só que aí tem um novo problema, né? Esses indígenas, eles são humanos, tudo bem, só que eles são diferentes dos europeus. Ou seja, além das diferenças culturais, né, existentes, era evidente também as diferenças morfológicas, né, as diferenças físicas, né, que essas populações indígenas apresentavam em relação aos seres humanos, aos europeus. Né? Olha que interessante, né? A gente está falando, né, em relação a esses seres humanos que eram europeus e que eram considerados seres humanos. Né? Enquanto que os indígenas, dentro dessa perspectiva, por muito tempo não foram considerados seres humanos. Né? Até que o Papa, né, João Paulo III, ele diga que os indígenas são filhos de Deus, logo eles são, né, seres humanos. Então você vai vendo como é esse processo. E aí tudo isso, lógico, baseado primeiramente no processo cultural, ou seja, nessa diferença cultural, e também nessa observação da diferença, né, morfológica. Né, esse outro é diferente de mim, tanto em termos culturais como também em termos corporais. E aí, dentro dessa perspectiva, o que é que vai acontecer? Lembra daquela teoria evolucionista que a gente falou, que hoje em dia, né, dentro desse processo cultural e antropológico, a gente vê que foi refutada, que a cultura, né, assim como teria uma tendência a ir se desenvolvendo até chegar numa fase que teria a civilização perfeita. Sim ou não? Vocês lembram? Então, essa civilização, ela foi tomada a europeia. Então, assim, a civilização europeia foi esse modelo de civilização que chegou, né, ao seu modo civilizatório, e quem não tivesse naquele padrão era inferior. E aí isso se estende, por exemplo, às questões das pessoas, né? Ou seja, quem estava ali era um ser humano superior, porque ele já tinha conseguido chegar a um desenvolvimento, né, mais amplo no que tange os processos culturais e civilizatórios. E, né, as populações indígenas, os índios, né, frente a essa questão, seriam, né, seres humanos inferiores. E é o que acontece, né? Dentro dessa perspectiva, era preciso, né, que os europeus eles tivessem uma missão, né, uma missão civilizatória, como a gente estava vendo aí no slide, para que chegasse, para que essas populações indígenas, né,
dentro dessa ideia, dessa lógica evolucionista, elas conseguissem chegar, elas conseguissem evoluir, né, os seus processos culturais. Isso implicou, antes de mais nada, né, processos de aculturação. Ou seja, inserir de modo abrupto, de modo, né, como a gente diz, goela abaixo, né, a cultura europeia nas civilizações, nas populações, né, nas etnias indígenas, certo? E aí você vai vendo todo um processo, como a gente fala, um processo de aculturação. Ou seja, a cultura indígena, ela literalmente ela vai morrer para dar espaço, né, a essa cultura europeia. Então, o que acontece? Né? A gente vai observando, né, que esse discurso de boa intenção, esse discurso de que tem que levar, né, essa cultura, o desenvolvimento cultural para essas populações, para todas essas questões, nós vamos observar que esse discurso, ele é, antes de mais nada, né, um discurso travestido de boas intenções, mas para gerar, antes de mais nada, um processo de dominação. Ou seja, a dominação política do outro, né, pela invasão do território, né, a dominação através da exploração das riquezas econômicas e das riquezas naturais, e também, né, uma dominação no campo da sujeição cultural, ou seja, nos processos de aculturação. Então, essa ideia de uma missão civilizatória europeia é, antes de mais nada, um processo de dominação desses povos. Então, veja, e aí dominação, gente, é interessante que a gente veja isso, e eu até falei isso na palestra, que assim, não é oi, tudo bom, a gente vai ficar aqui agora no seu espaço e no seu território, e você pode continuar com sua prática cultural, e nós vamos aqui explorar o território, até porque seria impossível, né? Mas é uma dominação, muitas vezes, que atravessa, né, o campo da violência, né, como a gente está vendo na imagem, né, e atravessa um campo da morte mesmo, de matar as pessoas. Então, é isso que a gente está vendo, né? Porque, lógico, as pessoas, né, não vão aceitar, os indígenas, né, não aceitavam esse processo de dominação. E eles lutavam. E eles morriam, né, porque, primeiro, por uma questão, inicialmente também no campo da técnica, né, na técnica de guerra, e também, como a gente falou, dos processos. Opa. Tá aqui. E também dos processos por patógenos. Então, vamos entender isso. E aí, nesse processo que a gente está falando, como a gente já viu, nesse curso da dominação, frente, né, também, interessante que a gente lembre disso, frente ao grande território, né, a expansão territorial que foi encontrada, a expansão territorial brasileira, é interessante o seguinte, né, os portugueses que aqui chegaram, né, eles não eram muita gente não, minha gente. Então, assim, eles não tinham um contingente populacional com muitas pessoas. E eles precisavam, como a gente está vendo aqui no slide, né, de mão de obra. Né? E aí a gente tem um processo de escravização. Né? Por quê? Eles vão recorrer, antes de mais nada, à população indígena. E aí a gente observa o seguinte, né, que esse processo de escravização, né, de escravidão, antes de mais nada, né, retira o direito do sujeito, né, sobre a terra, sobre a ancestralidade, sobre todos esses processos, né, que estão aí envolvidos, né, com o lugar, né, com as relações, né, de vínculo social, né, de vínculo com a terra. E aí, né, pensemos bastante nas questões das comunidades, né, e nos povos indígenas, que a natureza, o lugar onde eles vivem, é tudo para essa população. Né? Ou seja, eles têm uma relação totalmente diferente. Né? E aí a gente vai vendo os processos de resistência dos indígenas. E aí esse processo de resistência se dá por duas coisas, né? Ou pela morte, né, por via física, ou pela morte, né, por patógenos, ou seja, por doenças. Então, e aí lembrando que, assim, a morte por patógenos, por doenças, né, por exemplo, como gripe, né, dizimou milhões e milhões, né, de pessoas indígenas.
porque eles não tinham, né, anticorpos, né, para se defender desses novos patógenos. Esse processo de resistência indígena, né, teve duas consequências, né? A primeira, como a gente está vendo, que foi essa massiva exterminação, ou seja, um genocídio da população indígena. E a segunda, né, foi a busca por outras populações para serem escravizadas. E essas populações foram as populações africanas, né? E isso deu abertura para o tráfico negreiro. Certo? Gente, até aqui tá tranquilo, até aqui tá ok. Certo, então vamos continuar. E aí, né, quem foram essas pessoas que foram escravizadas? Primeiro, né, eu acho que a gente é muito importante quando a gente fala desses processos de escravização, né, não é o escravo. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, não é o escravo. É uma pessoa que foi escravizada. Por quê? Porque essa pessoa que foi escravizada, ela não nasceu escravo. Lá na sua terra de origem, onde ele vivia, né, ele era uma pessoa livre. Lá na sua terra, né, ele tinha os seus processos e as suas relações com o trabalho, né, que envolvia um processo de humanização, ou seja, um trabalho que ele fazia, que ele desenvolvia para manter uma relação humanizada com outras pessoas. Quando você é escravizado, né, você é reduzido à sua força. E não mais uma força, né, humanizada, mas uma força animal, uma força de trabalho. Né? E outra coisa, né, são pessoas, ou foram pessoas, né, que foram coisificadas como objetos e coisas. Né? Então, essas são as pessoas escravizadas, né, que foram escravizadas. Né? Não são escravos. Né? Quando a gente diz escravo, parece que a pessoa já nasceu com aquela questão. Não, ele é uma pessoa, mas que foi escravizada. Né? E aí vem aquela velha história. Vocês já escutaram isso? Negro não é gente? Nem diz toda essa. Só assim. Negro não é gente. Eu já escutei várias vezes isso. E aí, por que, que a gente diz que um negro, né? A gente não, né? Eu não digo isso. Mas a gente escuta pessoas dizendo isso. É justamente por conta desse processo. Por conta que, dentro desse processo de escravização, né, que as populações negras passaram, foi preciso, né, essa retirada do humano. Ou seja, é preciso dizer que esse ser que parece comigo, biologicamente, que tem 2 braços, uma cabeça, ou 2 pernas, né, um tronco, tô igual a Xuxa, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, que é igual ao que eu tenho também, que eu vejo, né? Eu preciso desumanizar ele. Esse sujeito, ele precisa passar por um processo de desumanização para que eu possa escravizá-lo, para que eu possa comercializar. Ou seja, eu tenho que considerar esse outro como um animal, né? E aí, quando eu faço todo esse processo, né? E aí, lógico, estou pensando isso dentro dessas questões históricas que foram feitas, né? Você vê que esse outro deixa de ser gente, deixa de ser humano, então ele é um animal. E aí, tal como um gado, um boi, um cachorro, eu posso vender, eu posso trocar, porque se torna uma coisa. Né? Então, é importante que a gente vá entendendo como foi que se deu esse processo, né? Para que hoje, por exemplo, a gente veja, né, como esse processo, né, os resquícios desse processo na nossa sociedade, né, frente a essa constituição, né, de uma nação e essas relações étnico-raciais, elas ainda são atravessadas, né, elas ainda atravessam, né, a nossa sociedade. E aí, lógico, como eu sempre falo, é importante que a gente entenda e compreenda, né, os processos, né, também, antes de mais nada, processos, né, de tempo e espaço, eu acho muito importante. Por quê? Né?
Hoje, né, lógico, aqui nós estamos vendo os processos de escravização, né, o tráfico negreiro, né, que durou praticamente 300 anos no nosso país. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura, né, esses processos de escravização. E hoje, lógico, né, nós temos, né, em relação às populações negras no Brasil, nós temos uma série de resquícios, né, desse processo de escravização, né, uma série de questões históricas que ainda não foram reparadas, que nós podemos observar, mas também, e aí, como eu sempre digo, eu acho importante que a gente veja sempre essa questão do tempo e espaço, porque hoje nós temos outros elementos, né, tais como, e aí eu sempre bato muito nessa tecla, como os processos de tecnologia, né, os processos de globalização que a gente viu, né, na aula, na parte de sociologia. Então, tudo isso já são novas questões que são do nosso tempo e que tem que estar atravessadas nessas nossas análises. Mas quando a gente vai ver esse fundo histórico, é isso que a gente está vendo. É isso que a gente vê, né, enquanto Constituição desse país. Então, antes de mais nada, né, nesse regime escravista, nós vamos ter uma sociedade dividida em duas partes, né, que são duas partes desiguais. Por um lado, né, os homens livres, né, que são homens brancos, aí quando eu estou falando de homens mesmo, eu estou falando muitas vezes, eu falo no sentido realmente do sexo biológico, então homens livres, brancos, e de outro lado nós temos homens e mulheres e crianças, né, que são escravizados, né, e que são negros, né, que são os negros que são escravizados. Então, a escravidão, né, foi uma forma que foi encontrada pelos portugueses, né, para retirar mais lucro das terras brasileiras, ou seja, explorar, explorar, explorar. Exploração do pau-brasil, posteriormente aqui no Nordeste, né, os engenhos de cana-de-açúcar, né, que foram movidos, literalmente, né, pela mão de obra das pessoas escravizadas. Gente, até aqui alguma questão, alguma colocação sobre esse ponto, sobre essa questão? Não tem nenhum comentário, nenhuma pergunta? Fiquem à vontade, se quiserem fazer algum tipo de comentário. Daqui a pouco vocês começam a falar. Vocês vão ver. Né? E aí, gente, né? Lógico, nós vamos ver que o Brasil foi o último país a encerrar o tráfico, né? E a escravidão. E aí, posteriormente, né, em 1808, né? Você vai ver que existia, né, vai ser quebrada uma lei que tinha que proibir a imigração não portuguesa. Isso, né, fez com que pessoas de outras partes do mundo chegassem no Brasil. Então, nós já estamos falando aqui do século XIX. Então, né, alemães, suíços, italianos, espanhóis, franceses, russos, sírios, libaneses, né, e diversas outras populações começaram a chegar aqui no Brasil, tá bom? Já no século XIX. E aí, né, no fim do século XIX para o início do século XX, nós vamos ter uma migração asiática muito forte para o Brasil. Então, fazendo esse resumo, né, esse resumo de fundo histórico, desses processos migratórios, das populações e povos que aqui chegaram, né, além, né, da população originária, que são as populações indígenas, importante que a gente sempre diga isso, né, as populações originárias do Brasil são os povos indígenas, né, e aí posteriormente foi chegando mais gente, né, o povo brasileiro, se a gente for observar, ele é constituído, né, por 4 continentes, praticamente, Europa, né, além da própria América, né, a Europa, povos africanos e povos asiáticos. Então, você vai ver que pessoas de todos os lugares do mundo foram chegando por aqui e aqui, construindo suas vidas, e aqui tendo suas interações, né? E aí, lógico, é importante que a gente sempre veja e sempre lembre dessa questão, né, dos indígenas, né, dessas populações originárias que aqui já estavam e que passaram por todos esses processos, né, de genocídio e etnocídio. Posteriormente, as populações africanas que aqui chegaram, né, escravizadas, né, e aí, posteriormente, né, outras populações, né, que foram aqui chegando, já em contextos diferentes, né, fora desse processo de escravização.
E aí, dito isso, a gente vai entrar agora para pensar nessa segunda parte da aula, alguns conceitos, né? Então, a gente viu, né, esse processo de constituição, e é importante que a gente veja conceitos como raça, etnia, racismo, mais uma vez etnocentrismo, preconceito racial e discriminação racial, né? E aí já é uma face, né, já é uma questão mais próxima, né, da gente na atualidade, na contemporaneidade. Todos esses temas, esses debates, né, eles nos atravessam de alguma forma agora, né, na atualidade, na contemporaneidade. E aí eu peço que, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, de pergunta, podem fazer, tá, gente? Fiquem à vontade, porque esse momento é sempre interessante porque promove bastante o diálogo, né? Porque é uma questão contemporânea, é uma questão atual, que nós estamos observando todos os dias na nossa sociedade, em especial a sociedade brasileira, e acho que a gente tem que estar sempre conversando sobre esses processos também. Bom? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, raça, né? O que é raça? Nós já vimos nas aulas anteriores que não existe, né, diversas raças humanas. Só existe uma raça, né, que é Homo sapiens sapiens. Então, onde você tiver, você vai estar de frente, de cara com o Homo sapiens sapiens. Você não vai encontrar o homem de Neandertal andando por aí, né? Nem o Homo habilis, né, nem o Australopithecus. Você vai encontrar sempre o Homo sapiens sapiens. Então, quando a gente está falando dessa questão da raça, né, no contexto brasileiro, é interessante que a gente vai observar o quê? No contexto brasileiro, quando a gente está falando de raça, é usado para se referir às pessoas e populações negras, certo? Por quê? Porque você vai ver que é um campo complexo de relações estabelecidas entre brancos e negros. Isso implica dizer que nós não estamos aqui falando de um conceito de raça, né, lado biológico. Vamos organizar aqui. É uma apropriação, antes de mais nada, dos movimentos, né, negros. Como a gente pode observar, né? O conceito de raça, né, pode ter duas conotações. A primeira, que é um conceito, né, do campo das ciências naturais, biológicas, né, e é utilizado para definir a classe de animais, né, que tem origem em um tronco comum, né, e com características de raças específicas. Ou seja, quando a gente está falando de biologia, das raças, né, é interessante a gente observar, né, dentro daquele quadrinho taxonômico, que você tem lá um ponto, né, específico, e aí você tem tipo como se fosse um parêntese, aí tem várias raças. Por exemplo, cachorro. A gente pode falar de raça de cachorro. Porque e aí eu vou falar, mas depois vocês me corrijam. Depois alguém dá um Google aí e vê se está certo, né? Parece que é família, né? Meu Deus, como é que fala? Canídea, dos cães, né? E aí tem lá a subespécie, eu não tô lembrando de nome, mas subespécie, né? Cães ou cachorro, e aí tem uma série de raças de cachorro, de pinche, de chihuahua, né? De vira-lata, de tudo. Então, isso aí é um processo, né, de raça dentro da biologia. Só que, o que acontece? Esse conceito, né, ele foi sim utilizado, em especial, esse conceito biológico, ele foi tomado, né, para ser pensado, em especial durante o nazismo, né, como uma busca para se justificar, né, uma suposta superioridade das pessoas brancas e dos arianos, né. E aí esse uso biológico do termo raça para as populações, para se pensar a humanidade, ou o seu ser humano, teve consequências nefastas para a humanidade. Né, como a gente pode observar através dos processos, né, de mortes em massa de judeus durante o Holocausto, né, e uma série de outras mortes decorrentes dessa ideia, né, dessa transposição de um conceito biológico para utilização, né, de uma justificativa, né, dessa suposta, né, superioridade. E é o que acontece? Quando a gente está... Essa parte, gente, ficou tranquila do biológico? Ficou sim. Eu vou adicionar o exemplo dos cachorrinhos no slide, depois, para a gente ver direitinho.
Mas, e aí, assim, tem essa questão biológica, e quando a gente está falando de raça, né, aqui, com questões étnico-raciais, é importante que a gente vá olhar, né, pela lente antropológica. Então, quando a gente está tratando aqui dos conceitos étnico-raciais, a questão de raça nas nossas aulas, nós estamos tratando de um conceito antropológico, né? Ou seja, essa questão da raça, né? Ela vai servir, antes de mais nada, para que a gente busque reconhecer as diferenças entre os grupos humanos, tá? Sem atribuir a eles, né, uma qualidade positiva ou negativa. E também está ligada ao reconhecimento das origens ancestrais, né? E identidade própria de cada grupo. Lógico, quando eu falar aqui de origens ancestrais, aí eu volto mesmo para aquela questão biológica. Não é que estamos tratando de outra espécie ou outra raça humana. Não, mas aqui a gente está tratando, né, dessa ancestralidade, né? Dessas pessoas que vieram, né, anteriormente, né, a gente. E aí, esse processo de ancestralidade, essa questão, né, do reconhecimento ancestral, está muito ligado, né, a um sentido social e político, né, que isso existe para as populações negras no Brasil. Então, o sentido, quando a gente está falando das populações negras, a gente trata dessa questão racial no Brasil, antes de mais nada, né, dando essa conotação, né, no seu sentido social, no seu sentido político, no seu sentido histórico, que foi o que nós acabamos de ver nessa primeira parte da aula. Então, isso implica dizer que existe, dentro da nossa sociedade, né, uma vulnerabilidade social, se comparadas às populações brancas. Então, vide, por exemplo, o que nós estamos vendo nos últimos tempos, né, a truculência e a violência das abordagens policiais. E isso fica muito nítido quando é com uma pessoa negra e quando é uma pessoa branca. Então, você observa, né, esse é um exemplo claro, né, que a gente vê aí todo dia nos noticiários, né, como a população negra, né, está aí dentro desse processo, né, de maior vulnerabilidade social. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Então, tratando dessa perspectiva, né, da raça, a gente pode também pensar no conceito de etnia. O conceito de etnia também, gente, ele está muito correlacionado nessa potência, né, ancestral, certo? Então, por isso que a gente geralmente fala questões étnico-raciais. Porque esse étnico, ele, antes de mais nada, ele é como se ele tirasse, né, esse peso, né, que esse peso da biologia, né, que a gente já viu que foi utilizado para coisas horríveis, né, do termo raça. Então, que ajuda, né, a acabar com essa ideia de raças humanas, né, superior, inferior. Então, essa ideia de racialização que possivelmente ainda coexiste, coabita, né, a questão étnico, né, essa ideia do étnico, né, que se refere a esse pertencimento ancestral, vai de alguma forma, né, tirando esse lugar, né, acabando com esse processo. E aí, o Norberto Bobbio vai dizer o seguinte, um grupo social cuja identidade se define pela comunidade, de língua, de cultura, de tradições, né, monumentos históricos e territórios. Então, quando a gente está falando de etnia, né, a gente está falando desses processos grupais, que se definem por todos esses aspectos. Né? Então, a gente vai vendo, né, por isso que a gente trata das questões étnico-raciais. Por quê? Quando a gente vai pensar nas questões étnicas, você está pensando num determinado grupo, por exemplo. Então, a qual etnia eu pertenço? A indígena? Né? E dentro da indígena tem uma série de comunidades. Né? Eu pertenço a uma etnia asiática, né? Um grupo asiático, né? Por exemplo, Japão, China. Então, você vai vendo esse processo, né? Então, e cada uma desses grupos sociais tem as suas tradições, tem os seus monumentos, tem a sua forma, né? Os seus processos culturais, os seus processos étnicos, né? Então, essa etnia, né? Esse processo grupal se junta. E aí se junta também com a questão, né? Racial. Só que sempre lembrando, racial no seu sentido antropológico. Então, nesse sentido, né? A gente está aqui tratando, né,
que a etnia, ela está ligada à diferença, né? Mas é uma diferença, né, enquanto construção humana, ou seja, social, cultural, política, que é o que a gente está vendo, né, desde as nossas últimas aulas, né? Ou seja, nós temos grupos étnicos, e esses grupos étnicos, né, esses grupos sociais que habitam e coabitam o mundo, eles não são iguais, né, eles têm as suas diferenças, né? Então, a etnia aqui, ela está nesse plano cultural, e não no plano biológico. E, nesse sentido, quando a gente tem essa adoção do termo étnico-racial, é para quê, minha gente? É para que a gente expresse, né, essa dimensão cultural, tanto quanto as características físicas, né, ou seja, raciais, né, mas sempre numa articulação junto com as lutas sociais. Então, o termo étnico-racial, ele faz essa junção dessa dimensão cultural, né? E também trazendo à tona nessas questões, né, dos grupos étnicos negros, indígenas. Então, você vai vendo que esses processos eles estão articulados, né, com várias lutas sociais, né, por direitos, né, por espaço, por trabalho, por melhores condições de vida e dignidade, e assim sucessivamente. Gente, até aqui tranquilo? Sim ou não? E aí, né, vamos pensar, afinal, o que é racismo? Né? O que é que a gente tanto fala de racismo, a gente escuta tanto falar na nossa sociedade. O racismo, gente, ele é, antes de mais nada, um comportamento. Né? E é importante que a gente veja esse processo. Né? É um comportamento, né, que resulta de uma ação de aversão, né? E muitas vezes que chega ao ódio em relação às pessoas, né, que possuem, né, um pertencimento racial observável, né, por meio de sinais. Cor do olho, tipo de pele, né, não, tipo de cor de pele, tipo de cabelo, formato do olho, né? E esse racismo, esse comportamento, ele resulta, antes de mais nada, né, na crença de que existem pessoas superiores, seres humanos superiores, e seres humanos inferiores. Então, eu acho muito interessante, né, quando o professor Kabengele Munang e a professora Nila Gomes trazem essa questão do comportamento, né, e do comportamento que é visível. Eu acho isso muito interessante, né, e observável por meio de sinais, né, sinais visíveis mesmo. Daniel, por que você diz isso? Porque, assim, imagine que a gente tem um casal, né? Um casal heterossexual, nós temos um homem negro e uma mulher branca, né? E aí eles se casam e tem um menino. Menino que eu falo é um bebê, né? Enfim, independente do gênero. Só que o menino, ele nasceu branco, né? Lógico, podia ter nascido tanto negro como branco. O que acontece? Essa criança, né, esse sujeito que nasceu, essa menina que nasceu, né, ela tem fenótipos brancos. Só que o seu pai é negro. E aí o que acontece? Muito provavelmente, né, essa criança, ela não vai sofrer racismo, né, dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque ela não apresenta, por mais que o seu pai seja negro, né, porque ela não apresenta, né, sinais observáveis, né, de fenótipos ou de características, né, de uma pessoa negra, tal como seu pai. Certo? Então, é nesse sentido que eu acho muito interessante quando o professor Cabral Munang e a professora Nilo Gomes traz essa questão dos sinais, né? Então, por exemplo, o cabelo, o formato dos olhos, né? A cor da pele. Né? E aí, né, a gente vai tendo uma série de formas de racismo, né? O racismo individual, né, que são atos discriminatórios de violências físicas e verbais, né, e violências psicológicas, né, que é
proferido, né, de uma pessoa para outra. Também nós temos, né, o racismo institucional, estrutural, como a gente, né, queira ver ou queira denominar, né, alguns chamam de institucional, outros chamam de racismo estrutural, né, mas esse institucional está também ligado às instituições, ou seja, das estruturas, é porque lá no Silvio Almeida é estrutural, aqui no nosso livro do Munanga e da Nilda Gomes, eles chamam de institucional. Ou seja, é a discriminação, né, de modo sistêmico, fomentado pelo Estado, de modo direto ou indireto. Então, por exemplo, uma periferia, um bairro distante do centro urbano, os empregos, como eu falei, as formas de abordagem policial. Então, tudo isso, né, é uma forma de racismo institucional / estrutural. E antes de mais nada, também interessante, a deturpação nos livros didáticos, que foi o que a gente começou a abrir nossa aula, lembra? Que a gente falou sobre essa questão do que é o Brasil, como foi contada essa história, né? Então, existe uma deturpação também na hora de contar a história. Isso também não deixa de ser uma forma, né, de produção de racismo estrutural. Gente, alguma questão, algum posicionamento, alguma dúvida? Sim ou não, não ou sim? Tá, ok? Então, vamos lá. O etnocentrismo, né, a gente já viu e já até discutiu, né, que é uma questão de um sentimento, né, de uma superioridade cultural. Ou seja, é quando você acredita que a sua cultura ela é a melhor, ela é a certa, então você toma a sua cultura como um padrão universal. E aí você vai, né, analisando ou colocando as outras culturas como inferiores, né? Então, esse sentimento, né, como a gente pode ver, ele pode ser também gerador de atitudes racistas. Porque se eu acho que a minha cultura ela é a correta, racista, xenofóbica também, né? O outro, né, que faz parte de outra cultura, ou ele é inferior, ou ele está aí, né, no lugar de subalternidade. Etnocentrismo a gente já viu, acho que está bem amarradinho. Vou passar para essa outra questão, né? O que é o preconceito racial, né? Então a gente tem o racismo e o preconceito racial. É interessante a gente ver o seguinte: o preconceito racial, a gente viu que o racismo, né? É por isso que eu gosto dessa divisão, porque no racismo você tem essa perspectiva do comportamento, certo? E também nessa questão dos sinais, né, que são visíveis. E aí, quando você junta isso com preconceito racial, é muito interessante. Por quê? Porque, primeiro, o preconceito é um conceito um pré-conceito, ou seja, é um conceito que você faz antes de conhecer realmente o que é um negócio. Então, é um julgamento, né, negativo. Primeira coisa, né? Não é um preconceito bom, é um preconceito negativo. Que, né, os membros de uma raça, de uma etnia, de um grupo, de uma religião, né, constroem em relação ao outro. Aí o que acontece? Tem algumas características, né? Esse preconceito, ele tem aí uma inflexibilidade, né? Pois tende a ser mantido a qualquer custo, né? Sem levar em conta fatos que acontecem. Então a pessoa acha que é aquilo, sustenta que é aquilo e pronto, né? Aconteça o que acontecer, como a gente diz, haja o que hajar, né? A pessoa acredita naquela questão. Então, nesse sentido, nessas características, né, o que acontece? O indivíduo preconceituoso, né, ele se fecha naquela opinião. Ou seja, parece que aquela opinião é um dogma para o sujeito. Então, dogma você não questiona, é aquilo e pronto. E essa perspectiva, ela impõe, né, um lugar, né, que o outro sempre está fechado, né? E que coloca esse lugar, esse sujeito, um lugar de impedimento para o conhecimento, né? Ou seja, se ele pudesse conhecer, se ele tivesse a abertura para conhecer, né, esse conceito, seja, né,
a cultura do outro, por exemplo, né, ele ia reavaliar suas posições e iria, né, desconstruir esse preconceito. E aí, né, é como o professor Munanga e a professora Nilda falam, assim, é por isso que ninguém gosta de assumir que é preconceituoso. Não é nem por conta, por exemplo, do preconceito em si, mas é justamente porque a pessoa que ela tem preconceito, ela se fecha, né? Então ela não está aberta para o conhecimento, né? E aí, como eles falam, né? Ninguém nasce preconceituoso. Os preconceitos, eles são aprendidos socialmente no convívio com as pessoas. Então, é muito interessante também que, quando a gente vai observando, né? Que é assim, a gente está falando de preconceito racial, que é esse dirigido, né? Para as pessoas. E como a gente viu, né? A gente está aqui tratando, né? De entender que esse conceito de raça, dentro dessa perspectiva antropológica e no contexto brasileiro, é utilizado pelas populações negras para, né, como um sentido político. Então, isso implica dizer o quê? Que se eu vejo, isso está tão arraigado na gente, que é assim, se eu vejo, e aí por isso que eu gosto muito, eu sempre estou repetindo essa questão do sinal, né, do que é visível. Por exemplo, se eu vejo uma pessoa, está tão arraigado na gente que é assim, se eu vejo uma pessoa negra, eu venho numa rua e vejo uma pessoa que é negra, né, eu já penso, né, que aquele sujeito ele pode ser um assaltante, né, ele pode me assaltar, ele pode fazer qualquer coisa comigo. Porque isso é um preconceito, né, e como eles colocaram, né, isso foi aprendido socialmente. Né, então a gente aprende dessa forma. A gente aprende que quem é bandido é negro, né, que não existe bandido branco, né? E isso vai atravessando a sociedade de várias formas. Então, por exemplo, o traficante é negro. Teve até uma reportagem, não sei se vocês viram, um exemplo. Saiu uma reportagem de um traficante, né, que ele era formado em Direito, e lá no apartamento dele, né, num bairro de luxo, acho que era em São Paulo, no Rio, encontraram não sei quantas toneladas de droga lá. Aí, como era a reportagem, como era a chamada reportagem? Advogado preso no seu apartamento com não sei quantos quilos de droga. Aí, como é que é o certo, né? Traficante preso. Por quê? Quando você vai observar isso, se fosse uma pessoa oriunda de uma população de favela, né? Ou se fosse uma pessoa negra, muito provavelmente essa chamada da matéria seria traficante é preso em tal lugar. Mas como é uma pessoa branca, né? Como é uma pessoa que teve aí acesso ao ensino superior, né, ela não é tratada como traficante. Então, isso são questões que a gente vai aprendendo, gente. E aí, assim, todos nós estamos vulneráveis a esse processo. Então, por exemplo, se eu vier numa rua e eu ver uma pessoa branca, desde que ela não esteja, como a gente fala, com alguns aparatos, né, que são próprios aí, né, de uma cultura que envolve essa questão do tráfico, você não vai imaginar que aquela pessoa pode te assaltar. Você vai ficar tranquilo. Então, isso é uma questão que a gente aprende. Então, o preconceito, seja ele racial, seja ele religioso, seja ele de qualquer forma, ele é aprendido. E aí, por exemplo, a questão do preconceito racial, né, com as questões religiosas de matriz afro, né? Então, o sujeito que tem um preconceito, ele sempre vai desqualificar. Então, assim, é macumba, é coisa do demônio, deixa eu ver, tá fazendo maldade, essa coisa do mal, né? Por quê? Porque ele já tem aquela ideia concebida, né? E ele não quer, e aí ele vai, lógico, também se apoiando em diversas outras coisas, e ele não se abre. Ele não se abre para o conhecimento. E aí só uma coisa, né? Eu acho que eu tendo a discordar agora, né, frente a essa questão do que os professores dizem assim, é por isso que ninguém gosta de se assumir como preconceituoso, só que isso aqui tá mudando, tá, gente? Então, e aí a mesma coisa que eu falei lá na palestra do evento, então assim, anteriormente as pessoas tinham realmente vergonha de dizer que eram racistas, que elas eram homofóbicas, né, que elas eram xenófobas, que elas eram
tinham preconceito com religião. Hoje em dia, não. Muitas pessoas, elas se sentem autorizadas a dizer isso, né? E aí, né, tomam esse discurso e pronto, né? E aí já é outro tema para a gente debater, porque isso... E aí dizem que a opinião delas, e a opinião delas é isso. Então, aí já é outra lógica do discurso, né? Então, só uma coisa para a gente pontuar e pensar também. Então, né, então a discriminação racial, a gente já falou de preconceito, né? E a gente vai falar agora de discriminação, né? A discriminação, né, tem o sentido de distinguir, de diferenciar, de discernir. Ou seja, a discriminação racial, ela pode ser considerada como uma prática do racismo, ou seja, eu estou praticando racismo quando eu faço uma discriminação, né? Ou seja, como a gente viu, né? Eu vejo, então eu discrimino, e aí eu efetivo esse meu preconceito que está posto em mim. Então, um exemplo, olha só. Francisco, né, dono de uma empresa, ele tem preconceito em relação a pessoas negras, né, e pessoas amarelas. Ele diz que pessoas amarelas são muito caladas, ou seja, olha só o preconceito, né? Então, na cabeça dele, já tem todo um script, já está tudo pronto, né? E que os negros, eles são preguiçosos, né? E aí, o que acontece? Olha só, a questão da discriminação racial, né? E aí, o Francisco ofereceu lá uma vaga de emprego, né? O que acontece? Quando é que acontece essa discriminação, essa diferenciação? É quando nessa vaga de emprego, né, o Francisco, aí, ele prefere contratar uma pessoa que é amarelo, pardo, enfim, e ele não contrata uma pessoa negra, ele se recusa a contratar negros. Então, ele está discriminando, né? O que acontece? Como a gente viu, o Francisco, né, ele tem preconceito, né? Não foi, sei lá, vamos pensar que o Francisco... não foi ali naquela concepção que ele tem, né? Ele está tendo preconceito com pessoas negras, com pessoas amarelas, com pessoas indígenas e assim sucessivamente. Todavia, né, ele vai apenas discriminar, ele vai apenas diferenciar, né, os negros dentro dessa oportunidade de emprego. Então, poderia ter, né? Então, é como se nessa gradação, né, o negro, né, fosse a última pessoa, né, que pudesse ocupar essa vaga de emprego. E aí nós já estamos chegando ao final da nossa aula, então é o seguinte, né? Então, como é que a gente pode fazer essas interfaces, né? Ou seja, essa constituição da nação brasileira com essas questões étnico-raciais, né? O que acontece? As questões étnico-raciais, elas são fundamentais para que a gente possa pensar a formação do Brasil, né? Ou seja, a formação do Estado brasileiro, da nossa nação, em especial os processos culturais. 2, essas questões étnico-raciais, elas devem ser pensadas de modo interseccional, né? Com outras questões, tais como gênero, território, renda. Ou seja, a gente pode, como eu falei, a gente pode pensar isso de modo, né, dentro dessa questão específico, mas também a gente pode ir pensando, né, em intersecção ou correlacionado com outras questões. E 3, né? Para que a gente comece a pensar o Brasil, né, para além de uma história oficial, né, que a gente viu, né, que é essa que chegou os portugueses, descobriram, exploraram e tal, né, é que a gente também comece a pensar, por exemplo, a outros atores sociais, né, como as mulheres, como as crianças, os idosos, né, as pessoas que trabalharam, né, esses próprios migrantes que chegaram posteriormente, tá? E aí, né, só uma questão que eu trago, né, para a gente pensar, né, foi uma matéria do G1, que diz assim, menina sofre racismo em escola do Acre, né, e não quer mais ir para a aula. Diz tia. Tia disse que a escola não deu atenção ao caso e tratou como besteira. O diretor disse que trata o caso com seriedade e que as alunas foram ouvidas, né. Então, aqui é um exemplo, né, de como essas questões, né, do racismo, do preconceito, da discriminação são tratados, né, no nosso país. Ou seja, como besteira, como mimimi. Então, você vai vendo todo esse giro, né, em relação a essas questões. E aí, eu trago como considerações finais da nossa aula, né, primeiro, repensar a história do Brasil, né, que a gente pense novamente, compreender como é que índios, negros, foram inseridos na sociedade brasileira, né, desde a sua formação até os dias atuais.
E aí, como eu falo, né? A gente tem que entender, por exemplo, lógico, e aí eu parto desse princípio que, assim, nós temos na contemporaneidade elementos novos, né? Nós estamos em outro tempo, estamos no mesmo espaço, né? Que é o território brasileiro. Mas estamos em outros tempos, né? Estamos atravessados, né? Por questões tecnológicas que anteriormente não existiam. Estamos atravessados por um novo sistema, né? Que é o sistema capitalista neoliberal, que com isso tem uma série de questões para a gente analisar, né? Então, nós temos, né, características novas. Mas é importante que a gente conhecendo essa história, a gente entende que há muitos resquícios, há ressonâncias desses processos, né? Que já é o segundo ponto que eu estou falando, né? Que há ressonância desses processos de colonização, né? Até os dias atuais, né? Processos de reparação histórica que ainda não foram solucionados. É muito interessante, por exemplo, quando a gente pensa no âmbito da família. Vocês já prestaram atenção assim? Que as grandes famílias brasileiras, elas sabem quem são os seus antepassados, desde o tempo sei lá, do tempo do Império. Tem muitas famílias no Brasil que sabem quem foi o tetravô, o bisavô, não sei quantas avô. E aí, quando a gente vai ver isso nas populações negras, muitas vezes as pessoas só conhecem até os seus avós, no máximo seus bisavós. Pronto, partiu dali, não sabe mais quem é a sua ancestralidade, de onde é que veio. Então, isso é um exemplo, né? Compreender também o que são as questões étnico-raciais, né? E observar, né, como é que o preconceito e a discriminação se faz presente no Brasil, na escola, nos espaços, né, institucionais de modo mais amplo. Então, gente, eu agradeço mais uma vez a atenção, né, de vocês. E essa foi nossa aula. Não sei por que meu nariz está coçando. Será que é dinheiro? Essa foi a nossa aula, gente. Eu vou interromper aqui a gravação.